Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de janeiro de 2025. 15 mil baixas da Rússia em Pokrovsk somente em janeiro. E Velika Novosilka, os russos são atacados em focos de incêndio. E vamos falar também sobre o teatro de operações. Novidades interessantes que vocês vão ver nesse vídeo. Fiquem até o fim, deem um like, inscrevam-se, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu sempre digo que é importante você que assiste e não é inscrito para se inscrever, porque aqui você não vê fake news, aqui você vê a verdade do que aconteceu. Aqui nada de mentiras, nada de notícias falsas. Aqui somente a verdade, conto com vocês. Obrigado. 15 mil soldados russos, então, que foram neutralizados na direção de Pokrovsk. Somente em janeiro, quem disse isso foi o general comandante do exército ucraniano, Alexander Syrskyi. E em 2 de fevereiro que ele falou isso, ontem no caso, numa reunião com militares. E, no entanto, na minha opinião, Pokrovsk, né, é a região mais quente. Não existe outra região mais quente já nos últimos meses, talvez no último semestre aí, é onde mais se ataca, onde mais se combate, onde é maior o número de baixas. Ali, como diz no ditado, né, colocando entre aspas, é ali que o bicho pega. Ali não tem folga, não são escaramuças. Ali a coisa é pesada mesmo, né? E as forças ucranianas, então, elas estão constantemente na defensiva, através das fortificações construídas, infligindo perdas pesadas aos russos. Então, um relatório, inclusive, do grupo de monitoramento chamado Deep State, diz que em geral, na linha de frente, a intensidade dos ataques russos está diminuindo, né? Inclusive eu divulguei isso há dias atrás, mas ela continua alta, né? Em Pokrovsk ela continua alta, e mais de alguma outra região aí, em Kursk, ela depois que os norte-coreanos saíram, aí não tem quase mais ataque russo, tem, né? Mas é bem menos, né? Estava com 19, 20 e poucos ataques por dia contra as posições ucranianas em Kursk, mas reduziu bastante. Mas estamos falando, o que acontece? Ali, só em Pokrovsk, 44% de todos os ataques, na média, acontecem ali. Porque ali é um centro logístico importante, crucial e vital para as tropas ucranianas, né? As forças russas estavam mobilizando pequenos grupos, né, na tentativa de se infiltrar e cercar as tropas ucranianas em Pokrovsk, mas não tem tido resultados. Os ucranianos estão atacando esses pequenos grupos de uma coluna maior que começou a se deslocar na direção da província de Dnipropetrovsk para fazer um meio cerco, né? Não existe meio cerco, né? Não sei o que eles têm na cabeça, mas talvez para aliviar um pouco e a Ucrânia conseguir procurar desviar recursos da Ucrânia para onde eles vêm na outra direção e conseguir forçar uma entrada em Pokrovsk. Mas eles estão tendo muita dificuldade. E está difícil para a Ucrânia também, né? Todo dia 50, 40, 30 ataques por dia com muita intensidade, não é fácil também para a defesa ucraniana. E esse pico da intensidade dos esforços russos na linha de frente, ele tem sido registrado desde a segunda quinzena de dezembro, após uma onda de ataques que começou, na realidade, em novembro. Essa onda de ataque já começou a aumentar, mas o pico da intensidade agora, mesmo que ele é muito intenso agora, em janeiro ele começou a diminuir, como um todo, inclusive no teatro de operações, mostrando que os russos estão com falta de pessoal. Eles assassinaram, eles mesmos mandaram para a morte os seus soldados e hoje não tem. Tanto que eles já fecharam agora, número de ontem, 840.260 soldados que foram mortos ou feridos gravemente nesse número, né? E as perdas russas estão ajudando a alimentar, na minha opinião, a bomba relógio demográfica, que pode reduzir a população do país pela metade até o final do século. Inclusive são especialistas que dizem isso, né? Não sou só eu, é que eu tenho lido bastante sobre isso, que eles dizem que como essas pessoas que estão indo são pessoas jovens, que têm uma capacidade reprodutiva grande, estão deixando suas famílias, mas elas morreram
ou ficaram incapazes por causa da guerra, não vão voltar mais e a Rússia poderá diminuir a população, inclusive porque em mais de 3 milhões de pessoas, já no primeiro ano da guerra, né, 1,5 milhão de pessoas, mas depois, gradativamente, chegou a um pouco mais de 3 milhões, já abandonaram a Rússia. Inclusive tem um pesquisador da Universidade de Georgetown, ele é chamado Harley Bauer, né? Esse Harley Bauer disse que, da perspectiva da Rússia, vencer a guerra na Ucrânia é um problema menor, diz ele. A questão maior é, será um país viável depois disso, desses problemas demográficos criados pela guerra? Tem que negócio pesado que ele falou, né? Enquanto isso, vamos falar de Velika Novosselka, que os russos já disseram que conquistaram nada, hastearam uma bandeira, ninguém sabe onde é que hastearam essa bandeira, e postaram um vídeo, e dizendo que tinham conquistado e estavam no mando da cidade. A cidade ainda está em disputa com a Ucrânia. E ele, na realidade, está num saco de fogo. Os ucranianos dizem que colocaram eles num saco de fogo, que são os combatentes da brigada de número 110 de fuzileiros, motorizados, são blindados também, né, da Ucrânia. Relatam que os ocupantes caíram em um foco de incêndio em Velika Novosselka. Na realidade, esse incêndio foi feito pelo fogo causado pelas armas ucranianas. Isso é proposital, né? E essa cidade, só para relembrar, ela fica na região de Pokrovsk e, consequentemente, na província de Donetsk. De acordo com analistas, né, que analisam isso sempre, o avanço russo ou não, eles disseram que no final de janeiro, agora bem recentemente, semana passada, os russos conseguiram um avanço em Velika Novosselka. Mas literalmente o que está acontecendo lá, né? A luta pela cidade continua, eles não tomaram, eles não têm um mando. Pegaram lá uma periferia, algumas casas, mas eles estão continuando o combate. Não conseguem avançar, né? Porque como eles caíram em um bolsão de fogo. Isso quem está dizendo, inclusive, é o Deep State, os analistas do Deep State. Ele não pode avançar mais, mas ao mesmo tempo é forçado a reforçar suas unidades na cidade, que chegaram uma parte menor da cidade. Então, no entanto, o reconhecimento aéreo da Ucrânia está trabalhando ativamente, registrando os movimentos que tentam chegar e a localização de quem está ocupando a cidade. Estão mandando fogo, não deixam quem quer chegar, mandam fogo de artilharia, mandam fogo de drones, e também vem alguma movimentação dentro da cidade, eles escondidos em casas, eles e algumas fortificações que eles já começaram a construir, mandam fogo neles também. Então, e aí entram justamente nessa batalha drones e artilharia. Eles construíram alguns bunkers lá, e nas quais eles ficam escondidos ali dentro. Mas assim que eles são descobertos, acabam sendo enterrados vivos, porque a Ucrânia bombardeia, fecha, deve causar muitas baixas lá e feridos, com o bombardeio acaba fechando os destroços, fecham a entrada do bunker. Então eles não sabem mais o que fazer. Essa é a direção, está complicada para os russos de Velika Novosselka, mas eu queria divulgar isso para dizer, eles não mantêm o controle da cidade, como a Rússia continua divulgando. Bom, em Pokrovsk, né, as forças de defesa neutralizaram ontem, falando agora do teatro de operações, mas não vou falar de todo ele, vou falar onde é mais intenso, que é justamente em Pokrovsk, neutralizaram mais de 350 russos, né? Entre baixas de mortos e feridos. Então, é um número muito grande. Isso numa informação preliminar. E desde o início do dia, de ontem, domingo, dia 2 de fevereiro, 93 confrontos ocorreram em toda a frente, né? Em todo o teatro de operações. Então, você vê como diminuiu? Ele está diminuindo gradativamente, mas dos últimos 3 dias, diminuiu muito agora, né? E a maioria desses confrontos ocorreu novamente em Pokrovsk, que 39 vezes eles atacaram intensamente, né? E aí que nem aquele número que eu falei, de mais de 350, em que os russos foram eliminados. E os russos também lançaram 3 mísseis, fizeram 36 ataques aéreos, né? Nesses ataques aéreos eles usaram esses 3 mísseis, eles foram lançados de avião, e também 62 bombas guiadas, 992 ataques de drones kamikazes e quase 4.500 bombardeios de artilharia, mais diversos tipos, calibres, né, que eu sempre tenho falado para vocês. E
na realidade, eles têm atacado diversas localidades, mas elas são em uma intensidade menor. Mas eu quero falar que ontem eu falei do fracasso deles em Kupiansk, mas hoje ontem eu falei sobre anteontem. Agora ontem eles tentaram mais 18 vezes, mas também não tiveram sucesso, tiveram muitas baixas, que 18 vezes é um alto número de ataques no dia, né? E o resto, por exemplo, em Kharkiv é um número pequeno de ataques, um ou dois, em Siversk, 2 ataques, né? Kramatorsk, ali na região de Chazivyar. Chazivyar, que era uma cidade muito disputada, ainda é, né? Mas fizeram um ataque só. Então, em Toretsk, eles têm lutado um pouquinho mais, mas 8 vezes eles atacaram. Já chegaram a fazer a 20 ataques por dia lá, né? Na média de 20 ataques por dia. Em Pokrovsk, 39 ataques eles fizeram, onde eles perderam esses mais de 350 militares, soldados, né? A Ucrânia destruiu um tanque, 3 sistemas de obuses, né? Artilharia autopropulsada, 16 unidades de viaturas automotivas, que não são blindadas, né? 2 estações de radar, uma motocicleta, e também eles destruíram mais um sistema BM-21 GRAD. GRAD é GRAD, BM-21 GRAD, então GRAD. É um sistema aquele que eu já falei para vocês, é um sistema que tem uns tubos pequenos, finos, né, onde eles colocam foguetes, e são 24 foguetes que podem ser lançados rapidamente, quase que simultaneamente, né? E eles são lançados contra as posições ucranianas, e a Ucrânia destruiu esse grade BM-21 de foguetes, né? Então, sobre Velika Novosselka já falei, não vamos falar. Na região sul, ali na região de Kherson, na região de Zaporizhia, não houve ataques, né? Eles apenas lançaram um ataque aéreo na região de Kherson. Só isso. E as forças em Kursk, né? Em Kursk, a Ucrânia repeliu 12 ataques, que eles nem consideram muito ataques, escaramuças, são umas investidas mais leves, né? Então essa foi o resumo, o relatório desse final de semana no Teatro de Operações da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com você, inscreva-se no canal, é importante. Você viu aqui a verdade do que aconteceu. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.